E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento urbano. Sempre que começa alguma conversa sobre planejamento de cidades, vem aquela velha máxima. As nossas cidades cresceram de uma maneira desordenada, cresceram de uma maneira desorganizada, de uma maneira desenfreada. Não deveria ter sido dessa forma, a gente deveria ter crescido de outro jeito, mas a gente não sabe muito bem entender por que as cidades cresceram tão problemáticas. Há algumas explicações de ordem urbanística, mas também há que se reconhecer que não foi uma coisa tão sem ordem. Sempre existiu uma ordem e sempre existirá uma ordem por trás do crescimento das nossas cidades. Muitas vezes essa ordem ela é composta de elementos que vão ensejar uma cidade problemática, uma cidade com problemas de mobilidade urbana, uma cidade com problemas habitacionais. A gente vê os nossos grandes centros urbanos repletos de assentamentos informais, com problemas de moradia. Uma cidade sem áreas públicas de qualidade, sem lazer para a população. E também uma cidade sem oportunidades de trabalho equilibradas com a quantidade de pessoas que vai morar nas cidades atrás desses mesmos trabalhos. Então a gente precisa entender um pouco melhor por que as cidades se desenvolveram dessa forma e o que a gente pode fazer para transformá-las em algo cada vez melhor. Eu acabei de mencionar, en passant, 4 funções principais que todas as cidades têm. Né? As funções das cidades elas estão escritas num documento da década de 30 chamado Carta de Atenas, e elas são recreação, trabalho, moradia e lazer. Então, sempre que a gente estiver lidando com as cidades, a gente vai estar tratando desses principais temas. E a nossa legislação, né, o direito da cidade, o direito urbanístico, ele traz o caminho para que as cidades sejam organizadas de uma maneira que essas funções se equilibrem de uma maneira mais harmônica e menos conflituosa, que é o que a gente tem visto hoje. Então a gente tem que começar a entender quais são os principais instrumentos, partindo lá da Constituição Federal, indo pelo Estatuto da Cidade, que fala de planos diretores, operações urbanas consociadas, formas de financiar a cidade sem ter que disputar recursos no orçamento público, até a legislação municipal, que vai dar aquele aspecto material, aquele aspecto de concretude do planejamento urbano. Então, nas lives que nós vamos fazer a partir de agora, a gente vai estar sempre falando desse tema. Toda quarta-feira, 19h19, nós vamos explorar as facetas e as dimensões do planejamento urbano a partir dos seus instrumentos. Aguardo vocês e um abraço.